Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Colômbia, aliás, Nigéria 1-0. De novo, ó, Arribo. Esse Marquinhos também, vou te dizer uma coisa. O passe foi de quem? Do Simon, né? Simon deu o passe. O cara bom, meu primo. É Simon. Cara, esse Marquinhos aí, vou te dizer uma coisa, o cara entrar driblando daquele jeito ali. Casemiro fez o gol de empate da seleção brasileira, 1-1. Seleção brasileira vem de resultados aí, de empates, de derrota para o Peru. Tem pela frente agora a Argentina e Coreia do Sul. São os dois próximos amistosos ainda este ano da seleção brasileira, data FIFA, se preparando para as eliminatórias da Copa do Mundo. Zinho! Neymar deu a seguinte declaração antes do jogo. Se preparando, né? Dá para colocar rapidinho, é até melhor. Coloca o Neymar falando aí, vamos lá. Quanto às críticas que o Tite recebe, eu não tenho o que falar, né? Eu tô na seleção, vão fazer 10 anos. E desde a primeira vez que eu pisei aqui, sempre tive muita responsabilidade. E sempre fui um dos principais nomes, um dos que carregavam sempre, né, acho que, né, praticamente tudo nas costas. Então eu não me escondo disso. E se você parar para pensar, se você analisar corretamente e ser honesto, nesses 10 anos, né, eu sempre exerci o meu papel muito bem aqui na seleção brasileira. Então, a partir do momento que um atleta de alto nível atinge, né, um nível que é bem alto, que é considerado um dos melhores do mundo, né, por que não tratá-lo de forma diferente? Vamos lá, Zinho, campeão do mundo, camisa da seleção brasileira. O que você tem a dizer? Acho que ele foi mal, né? A entrevista dele foi muito ruim durante a semana. Hoje também só jogou 11 minutos, infelizmente saiu machucado. O momento dele não é bom. E até nas entrevistas o Neymar não é bom de entrevista, né? Eu prefiro ele jogando quando ele está focado. O estilo de jogo dele, a capacidade técnica dele, ele é um grande jogador, mas há muito tempo não joga ou não mantém o nível, né? Tem alguns jogos no Paris Saint-Germain que ele jogou muito bem. Mas na seleção brasileira, essa coisa de carregar nas coisas, assim, ele é o nome mais falado, é o mais famoso, mais assediado. Isso acontece, né? Em grupos. É o melhor jogador. Na seleção brasileira ou em clube, sempre tem os jogadores que são mais visados por torcida, por imprensa, dentro do clube mesmo. E aí tem um tratamento aqui e ali, uma coisa... dá para você levar. Acho que assim, eu não sou a favor de privilégio, assim. Por isso você pode faltar treino, você pode chegar a hora que você quiser no treino. Mas como é que o grupo recebe isso? Então, como eu te falei, se ele cumprir as obrigações do dia a dia determinado pelo clube ou pela seleção, horários de almoço, de janta, de lanche, de treino, a função dele no campo, os caras não vão ficar de biquinho se o Neymar foi o último a chegar ali na hora do ônibus, se o Neymar é o cara mais assediado pela torcida, se o Neymar tem que ter uma equipe de apoio ali para levar ele mais na frente do que os outros, porque ele é mais procurado, ele é mais assediado. Isso a galera não fica chateada. Agora vai ficar chateado se ele tem um comportamento ruim com os jogadores, no dia a dia, de querer ser mais do que os outros, ou ser marrento com o próprio companheiro, ou tratar mal um companheiro numa distribuição tática ali que o treinador dá, aí o cara não faz a forma que ele fala, que ele discute. Aí no dia a dia de trabalho de vestiário e campo. Assim, eu acho que ele não é bom de entrevista, assim, às vezes ele é até um pouco tímido e se enrola no que fala. O momento dele não é para isso. Né? Acho que desnecessário ficar falando que carrega nas costas, sabe? Você vê, o Romário mesmo deu uma declaração que ele ganhou a Copa do Mundo sozinho. Eu discordo também. Claro, claro. Muita gente diz que o Maradona ganhou a Copa pra Argentina sozinho. Não, ele foi o melhor. O Romário foi o melhor.
O Neymar, se ganhar uma Copa jogando, sendo artilheiro, vai ser o melhor. Agora, sozinho não se ganha. Não se ganha nunca. Então não dá pra você carregar um time nas costas. Dá sim, pra você ser o destaque, você ser uma referência, né, nos momentos, no caso dele, ofensivo, né, porque defensivamente ele nem tem função de marcar, então ele precisa de uma equipe ajustada. E aí não dá pra ganhar sozinho, meu amigo. Tem que ser um elenco, um grupo. Ele vai ser o diferente e ele tem talento pra isso. Você já carregou o time nas costas ou não? Não. Já fui importante em alguns times. Já marquei gols importantes. Mas você nunca achou isso? Não, nunca achei. Eu acho que essas coisas não se fala, se faz. Ele está falando e não está fazendo. Mas muito porque a seleção virou refém dele. E esse é o grande pecado da seleção brasileira. Ela não pode ser refém dele? Claro que não pode, não deve. Quem é o culpado? Eu não sei quem é o culpado, se é o técnico, se é o presidente, se é quem seja, mas é vergonhoso esses amistosos que o Brasil estão fazendo. Vergonhoso. É caça-níquel de uma instituição milionária que é a CBF. Ela atrapalha os clubes e a seleção não melhora em nada. Essa é a minha opinião. Ela atrapalha os clubes e a seleção não melhora em nada, porque jogando, com todo respeito, a Nigéria, a Colômbia, a Peru, Senegal, né, que foi a última. Foi. Senegal. Com todo respeito a essas seleções não estão no nível do Brasil. É claro que você não vai conseguir jogar só contra a Alemanha, Inglaterra, França e Itália. Mas o Brasil, o problema do Brasil é que ele tem ensaios ruins, na hora do espetáculo o palco é grande demais para ele. E isso eu tenho convicção do que eu estou falando. E isso não faz bem à seleção. E isso é caça-níquel. Você vende um número de jogos amistosos para uma empresa e tem obrigação da presença do Neymar. Então a seleção ficou refém dele. Para ir para a seleção, tem que estar jogando o fino da bola. Não nessa convocação que é até merecida para o Neymar, porque ele estava jogando bem. Eu estou falando desses 2 jogos. Mas nos 2 últimos, ele estava 3 meses sem jogar. Ele não tinha jogado ainda pelo clube dele. E ele foi convocado. Quer dizer, é obrigação ser convocado. Aí é claro, o jogador sabe disso tudo. Aí ele dá essas declarações pífias, né? Agora, eu vou falar o quê? Aqui, toda hora, o que a gente emite a nossa opinião, tem toda hora neguinho ligando aí para os nossos chefes reclamando das nossas opiniões. Então, mas eu dei. Não vou ficar em cima do muro, não. É isso aí. PVC, empate com a Colômbia 2-2, derrota para o Peru 1-0, empate com o Senegal 1-1, empate com a Nigéria e vem a Argentina pela frente. O primeiro tempo foi muito ruim, o segundo tempo até melhorou um pouco, mas foi muito ruim. Tanto o jogo contra o Senegal quanto contra a Nigéria foram muito ruins os dois desempenhos da seleção brasileira. O caso do Neymar, em 9 anos de seleção, a seleção principal ganhou 2 títulos, um com o Neymar e um sem ele. Não carregou a seleção nas costas. Os títulos são a Olímpica e a Copa América, né? Não. A Copa das Confederações, a seleção principal... A Copa América ele não jogou. A seleção principal ganhou a Copa das Confederações. O título sem ele. A Copa América. Em 9 anos de Neymar na seleção, a seleção principal ganhou 2 títulos. A Copa das Confederações e a Copa América. Ele estava em um e não estava no outro. Então não carregou a seleção nas costas. A seleção nunca precisou de alguém para carregar lá nas costas. Outro ponto que me chama a atenção hoje, o Neymar não tinha lesões como tem tido. Por que o Neymar está tendo tanta lesão? Para sair com lesão muscular aos 11 minutos do primeiro tempo. Então a lesão de tornozelo, tudo bem, ele tinha o desequilíbrio por causa do metatarso machucado antes, mas pode ser um acidente? Pode ser. Pode ser porque ele não está cuidando do equipamento de trabalho dele, o seu corpo, da maneira como já cuidou. Então deixa eu te fazer uma pergunta. É uma hipótese. Vou fazer uma pergunta para você, então vale para todo mundo. Os amistosos vendidos da seleção brasileira exigem que tenha Neymar convocado
viajando, participando como esses que foram em Singapura? Eu não tenho contrato na mão. E eu entendo que a CBF tem a autonomia para dizer, olha, não vai jogar. Porque quando ele está machucado, ele não pode jogar. Não pode jogar. Né? Agora, isso à parte. A seleção tem que conseguir marcar seus amistosos que sejam tecnicamente bons. Se a Argentina jogou contra a Alemanha na quinta-feira, a CBF não pode dizer que não consegue marcar. Se ela não consegue marcar, porque ela não teve competência para marcar. Seja porque a Alemanha não quer jogar com o Brasil, mas o Brasil quer jogar com a Alemanha. O Brasil precisa jogar com a Alemanha, ou com a França ou com a Itália, que ganhou os últimos 7 jogos de eliminatórias da Eurocopa. Simon, rapidinho. Só para arrematar, se o Brasil não consegue marcar com a Inglaterra, com a Alemanha, tem que pegar esses jogos aí que também são fracos e passar por cima. O mínimo é 6-0 que nós vamos ganhar desses caras. Não tem. O primeiro tempo foi pífio, não jogou nada, o segundo tempo melhorou um pouquinho. E sobre o Neymar, ele não consegue ser ídolo da seleção brasileira com essa seleção que está aí. É isso aí. Vem aí o Central Fox, Eduardo Elias.